Esse episódio não é indicado para menores de 14 anos. Após a morte do pai, em uma abordagem policial em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, um jovem vai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. Essa é a história central do livro O Avesso da Pele, que trabalha temas como identidade, racismo e violência. A obra faz parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático desde 2021 e também é ganhadora do Prêmio Jabuti, principal premiação literária brasileira. Eu queria apenas brincar e ser como os outros filhos eram com seus pais. No entanto, agora eu sei que você estava me preparando. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo, e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê. Porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. Mas, recentemente, a obra virou alvo de polêmica. Depois de uma diretora de escola do Rio Grande do Sul viralizar pedindo o banimento do livro, ele passou a ser retirado de escolas do Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul. Os motivos apontados foram linguagem imprópria, uso de palavrões e abordagem de relacionamentos sexuais do personagem. O autor, Jefferson Tenório, classificou a decisão como um ato de censura. A grande questão é você cercear o acesso do livro no espaço escolar, no espaço educacional, que é um espaço de formação de cidadania. O governo do Paraná afirmou que a obra vai passar por uma análise e só depois vai decidir o que será feito com os livros recolhidos. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná disse que faz habitualmente revisão dos materiais incluídos no Programa Nacional do Livro Didático, que a temática da obra é importante, mas que a revisão foi necessária porque em determinados trechos o texto tem expressões, jargões e descrições de cenas inadequadas para menores de 18 anos. A Secretaria disse ainda que só depois de recolher os exemplares vai decidir o que fazer com os livros. A Secretaria de Educação está levantando quantas escolas adotaram o avesso da pele como material didático. Com a polêmica instaurada, o Estado foi alvo de ações judiciais por parte do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná e de alguns deputados federais. A Companhia das Letras, editora responsável pela publicação, também entrou na justiça com um mandado de segurança para barrar o recolhimento dos livros no Paraná. O secretário de Educação do Estado afirma que o livro infringe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Meu nome é Kátia Nabaran e esse é o Direito no Plural, o podcast jurídico que fala a sua língua. O programa de hoje trata do aspecto jurídico que envolve o recolhimento de livros das escolas públicas do Paraná. Oi, eu sou a Kelly Cadanos e esse é o episódio número 17 da primeira temporada do Direito no Plural. Seja bem-vindo. Nesse programa, nós temos conosco a advogada e professora Melina Fachin. Doutora, muito obrigada pela presença e eu vou pedir para que a senhora comece se apresentando. Obrigada, eu que agradeço o convite para estar aqui. Eu sou Melina Fachin, sou professora da Universidade Federal do Paraná, do curso de Direito, nas disciplinas de Direito Constitucional e Direitos Humanos, tanto na graduação quanto na pós. Estou também na vice-direção hoje da Faculdade de Direito e sou advogada, milito e trabalho com os temas de direitos humanos também na advocacia, faço parte da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB e, portanto, temas como esse, que hoje nós estamos aqui para conversar, fazem parte da minha atuação tanto acadêmica quanto profissional. Melina, a retirada dos livros gerou uma série de reações, tanto políticas quanto da classe da educação. Então, alguns deputados federais da bancada do PSOL e Rede acionaram o MPF com um pedido de investigação
inclusive contra o governador Ratinho Júnior, o secretário de Educação, Rony Miranda, e o diretor de Educação da CED, Ander Fábio Oliveira dos Santos. O que pode acontecer a partir desse pedido? A premissa da qual a gente parte, e eu acho que o autor da obra, o Jefferson Tenório, foi bastante assertivo no que aconteceu, é que, de fato, ocorreu um ato de censura, né? Porque a gente precisa entender o caminho que o livro fez para chegar até as escolas, né, e para estar dentro desse Programa Nacional de Distribuição, né, de Livros Didáticos, que é um programa muito sério, muito criterioso, né? Os livros são avaliados e passam por uma banca de doutores em língua portuguesa, em literatura, que fazem essa seleção, só que essa seleção não é imposta. Há também nas regionalidades, né, nas gerências, também essa análise, né, e a aceitação dos livros para que componham o material. Então, a primeira coisa que salta aos olhos é essa contradição no comportamento, né? Porque houve um aceite, né? Essa própria diretora lá do Rio Grande do Sul, que viralizou, né, com o seu vídeo nas redes sociais, as próprias reportagens que vieram depois mostraram que ela mesma tinha, pela unidade escolar que ela dirige, dado o aceite para que o livro viesse. Então, esse movimento contraditório nos mostra, na verdade, que o que está na raiz dessa querela toda e dessa discussão toda é uma questão de polarização política que a gente ainda vive os reflexos dela, né, diante de circunstâncias como essa. É importante demonstrar e destacar que o livro foi incluído em 2021 no Programa Nacional, né, do Material Didático, portanto, não é uma questão partidária, como algumas fake news que depois vieram à tona colocaram, como coloração deste ou daquele partido. Ou seja, só para a gente fazer o contexto, mas era no governo Bolsonaro ainda. Exatamente. Portanto, não há, e isso mostra a seriedade desse programa. Veja, como a seleção de livros é feita, de fato, com um critério técnico de quem entende da área, não apenas da área da literatura e da língua portuguesa, mas também quem entende da área de educação e o que a obra pode ou não corroborar para as estudantes e para os estudantes do ensino médio, que foi para o nível no qual o livro foi aprovado. E isso é importante destacar, né, porque o próprio autor, depois em manifestações, falou: olha, meu livro não é para crianças, né? Então, há também esse recorte que, de novo, nesse momento de polarização, se perdem, né, esses dados de quando o livro entrou no programa, quem colocou o livro no programa, quem aceitou o livro aqui, né, na própria Secretaria de Estado do Paraná e depois nas próprias escolas, né? Então, eu acho que esse caminho todo é muito importante para destacar que, de fato, a gente não tem uma razão jurídica por trás desse movimento. O que a gente tem é uma razão política, né? E isso fica muito claro, seja com as manifestações dos próprios dirigentes ou depois dos deputados, né, que vieram à frente aí se manifestar nas redes sociais também, né, dando caldo aí a esse movimento de polarização. Portanto, esse processo, e me parece que na esfera jurídica é isso que importa, né, não as razões de polarização aí, mas sim, né, qual o motivo jurídico que está por trás desse processo todo. E aí eu não consigo ver qualquer outra questão senão a caracterização da censura e aí as consequências que decorrem desse ato, que é um ato que a nossa própria Constituição, há 35 anos atrás, classificou, né, como, enfim, uma violação à liberdade, e aqui são múltiplas liberdades que estão implicadas, né? É a liberdade de aprender, a liberdade de ensinar, a liberdade de expressão, próprio direito à educação, o direito à igualdade, porque é um livro que trata de temas cruciais dentro da nossa sociedade, ainda profundamente marcada pelo racismo. Portanto, acho que teremos, pelo menos que juridicamente averiguar, porque de fato no cerne está um ato que é profundamente inconstitucional, que é o ato da censura. Alguns parlamentares que se manifestaram a respeito dessa situação, eles alegam que o recolhimento foi baseado numa interpretação distorcida e descontextualizada da obra e que isso é um ato que viola princípios fundamentais da educação, da democracia, do enfrentamento ao racismo e dos objetivos das políticas de igualdade racial. A senhora concorda com esse argumento? Sem dúvida. Eu não quero dar spoiler sobre a obra, porque eu acho que talvez uma das principais
consequências que esse nosso podcast pode ter seja levar as pessoas a lerem, porque é de fato um livro fenomenal, que merece ser lido. Inclusive, a polêmica ajudou a alavancar as vendas do próprio livro, né? O que é um movimento interessante também, né? Teve um efeito que a gente chama de backlash, né? Que a própria polêmica de querer barrá-lo popularizou ainda mais, e que bom, porque é um livro que precisa ser lido, né? Ele em si é um livro que entremeia muito das nossas relações raciais, né, do preconceito, da discriminação, mas ele em si é um livro sobre uma busca, sobre um encontro, sobre relações familiares e, sobretudo, a busca de um filho na construção da memória de um pai que nunca foi tão presente. Essa é a narrativa, mas é a narrativa de um protagonista negro, filho de um pai negro, que era professor justamente no sistema público de ensino. Obviamente que essas circunstâncias atravessam a obra e nos mostram, e talvez aí esteja justamente o poder da literatura e a importância dessa leitura. Nos levam muitas vezes, eu falo isso porque, né, eu como no meu lugar de uma leitora branca, nos levam para um mundo e para experiências que nós não vivemos. Discriminações, preconceitos que nós não vivemos. E a literatura nos convida a entrar no mundo desses personagens e descobrir, de fato, como essas vidas são atravessadas pela cor da sua pele. Acontece que em pouco tempo, você não só passou a ser o negão da família, como também passou a ser uma espécie de para-raios de todas as imagens estereotipadas sobre os negros. Pois disseram que você era mais resistente à dor, disseram que a pele negra custa a envelhecer, que você deveria saber sambar, que deveria gostar de pagode, que deveria jogar bem futebol, que os negros são bons no atletismo. Enquanto isso, a Juliana, por sua vez, era bombardeada pelas primas e amigas que nunca tiveram um namorado negro. E então, como ele é? Tem pegada mesmo, como dizem os negros? E o pau dele é grande? É verdade que eles são insaciáveis? Qual o cheiro dele? Juliana ficava incomodada, mesmo querendo parecer natural. Não queria falar sobre aquilo, não daquela forma. Há um conjunto de reflexões ali que, sem a menor dúvida, são fundamentais e viriam muito bem aí dentro da sala de aula a fomentar algumas das discussões que são discussões que o nosso programa constitucional nos implica a fazer. Discussões como igualdade, discriminação, racismo, né? Isso tudo está permeado na história do livro e quero eu crer, dentro desse cenário que se instalou, que foram justamente as razões que levaram o livro a ser recolhido. Em que pese nosso argumento aqui seja de que realmente é a censura, a gente sabe que muitas vezes o judiciário também não se posiciona dessa forma. E eu queria entender se a gente já tem decisões judiciais, parâmetro para esse tipo de situação e o que a senhora espera? Veja assim, a gente tem sobre essa matéria especificamente, sobre censura, né, e obras com conteúdo polêmico, nós temos um precedente do Supremo Tribunal Federal que é bastante antigo, que é da primeira década dos anos 2000, 2005, na verdade, que é um caso que ficou conhecido e popularizado como o caso Elvangler. Um caso de um escritor gaúcho, né? De novo, Rio Grande do Sul aqui no centro dessas questões, um escritor gaúcho que publica um livro de conteúdo antissemita e é preso pelo crime de racismo. Né? E esse processo chega no Supremo via habeas corpus, né? Então não era uma discussão profunda sobre o mérito e sim sobre a liberdade do sujeito, mas no cerne dessa discussão era, bom, ele cometeu, né, racismo ou não ao publicar uma obra, ao ser autor de uma obra antissemita, e quais as consequências disso dentro do cenário da liberdade de expressão. E naquele momento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a liberdade, né, do autor, naquele caso, tinha limites, que ela não é uma liberdade absoluta, como nenhuma liberdade constitucional nossa é absoluta, e que naquele caso, de fato, né, o conteúdo da obra era um conteúdo que se equiparava ao racismo pelo seu teor antissemita. Nós tivemos depois ainda alguns casos que trataram dessas questões de publicações de obra, liberdade de expressão, como o caso das biografias não autorizadas, né? Se
se haveria necessidade da autorização do biografado para que a biografia saísse, né? O pano de fundo dessa discussão foi a biografia do Roberto Carlos, aquela época muito polêmica, e o Supremo decidiu que a autorização do biografado seria uma espécie de censura ao próprio conteúdo do que seria publicado depois. Então a gente tem aí uma construção que não é uma construção uniforme, não é uma construção linear, porque a gente também não tem um volume jurisprudencial tão grande assim aqui, mas uma construção no sentido de ter o mesmo posicionamento que a Constituição nos dá, que é uma postura, né, em favor das liberdades e com uma restrição aí a qualquer ato ou prática que possa vir a configurar censura, né? Então, nesse caso, é o que a gente espera do Poder Judiciário, né? A aplicação da Constituição, um pouco na linha desses precedentes do Supremo, óbvio. Ninguém está falando aqui que a liberdade é absoluta, de que todas as obras devem circular no ambiente escolar, não é isso. Mas, de novo, aqui eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que existiu todo um caminho para essa obra chegar nesse momento, e aí, por conta ainda dos reflexos da polarização política que a gente vive, o trabalho, né, de uma rede séria de profissionais e pesquisadores que indicaram esse livro para o Programa Nacional, que chega para a escola, é interrompido por conta de uma live histriônica que alguém faz e aí um parlamentar ou uma parlamentar repercute nas redes sociais. Isso não pode ser o móvel da política pública. Pelo menos na minha percepção, o que me parece é que esse tipo de situação tem sido cada vez mais frequente, não só sobre obras literárias, mas sobre a imprensa, sobre outras liberdades de expressão que a gente vê, assim, alguns movimentos de cerceamento, né? Por exemplo, no caso até do deputado Traiano aqui do Paraná, em que houve a censura dos jornais sobre a notícia daquele acordo, né, que foi feito com o Ministério Público. Claro que depois foi revertido, mas esse período, né, em que foi imposta a censura, ele já é prejudicial. Eu queria entender da senhora se a senhora percebe se houve um aumento disso realmente nos últimos tempos ou só é uma percepção nossa. Não, eu acho que nós vivemos aí, especialmente nos últimos anos no Brasil, nós vivemos um ataque feroz às instituições, às nossas práticas democráticas e à própria Constituição, né? E os pilares que seguram todas essas instituições e a democracia, como a imprensa, né, como a educação, as universidades, foram muito atacados justamente nesse período de erosão democrática, porque é aí que se dá a informação, o contraponto, a massa crítica, né? Portanto, há um ataque sistemático, especialmente a essas instituições que têm essa possibilidade de exercício de cidadania, de fazer um contraponto, e isso não é por acaso. Além disso, além desses ataques institucionais localizados, a gente tem também ataques a determinadas pautas ou a determinados temas que não por acaso são os temas que tocam aqueles e aquelas mais vulneráveis, aqueles que talvez não correspondam, né, ao padrão hegemônico e dominante, né, desse pensamento que, infelizmente, aí prevaleceu e ainda, de algum modo, está muito presente nessa polarização da nossa sociedade. Então, as mulheres foram muito atacadas, as pessoas negras foram muito atacadas, e aqui, obviamente, há uma relação direta daí com a obra e com o conteúdo da obra, a população LGBT, a população indígena. Então, isso tudo faz parte, né, não é por acaso, e faz parte desses movimentos que alguns autores vão chamar aí de desdemocratização, desconstitucionalização ou erosão democrática, né? Então, não é só uma impressão e é, de fato, um conjunto sistemático de ações nesse sentido. E é por isso que o banimento desse livro não é só o banimento desse livro, ele é sintoma, né, desse diagnóstico de que nós ainda temos presentes esses movimentos e essas forças antidemocráticas, né, antiplurais dentro da nossa sociedade. Direito no Plural, o podcast jurídico que fala a sua língua. Eu queria que a senhora comentasse um pouco também sobre o precedente que isso abre, né? Esse recolhimento de uma obra que já tinha sido aceita, enfim, passou por todo esse caminho, e o papel do judiciário nesse combate à antidemocratização, né? Veja assim, o nosso poder judiciário tem um mandato constitucional muito claro,
que é a defesa da Constituição. Então, essa também é uma pauta que entrou muito nos ataques dos últimos tempos, né? Quando o judiciário se colocou para defender direitos, para garantir, por exemplo, né, o acesso de determinados grupos populacionais vulneráveis aos seus direitos constitucionais garantidos, muitas vezes o judiciário é taxado de ativista, de que não deveria se colocar nesse campo. A gente pode ter várias discussões, inclusive já me deixo aqui o convite para podcasts futuros para discutir a politização do Poder Judiciário, que é de fato também um problema, mas quando o Poder Judiciário age para proteger direitos e para garantir o que está previsto na Constituição, o Poder Judiciário não está sendo ativista nesse rótulo negativo que é colocado a ele. O Poder Judiciário está cumprindo com o seu papel. Até porque ele está sendo acionado, né? Então, se ele está sendo acionado, ele tem que dar uma resposta. Perfeito. Esse primeiro ponto é fundamental de lembrar. O judiciário é inerte. Ele não tomou nenhuma ação, né? Alguém foi lá, bateu na porta do judiciário e corretamente pediu, né, uma resposta a essa demanda de recolhimentos. Nesse sentido, o que se espera, portanto, do Poder Judiciário é que ele cumpra o seu papel de defesa da Constituição. Obviamente, há uma discussão aqui que existe o limite do que se chama da discricionariedade das políticas públicas, né? Então, a conveniência e essa avaliação é do gestor público e tem, obviamente, uma esfera que o Poder Judiciário não pode, não deve infringir, mas aqui a gente deve lembrar que o gestor público está lá desde 2021, analisando essa obra para colocá-la no programa, né? Então, é toda essa ideia da política pública, toda essa ideia do interesse público que precisa ser trazida nesse momento em que o Poder Judiciário vai avaliar se a medida foi ou não correta, foi ou não constitucional. Não dá para ver só essa última parte, inclusive o contexto, a motivação que levou a fazer isso. Por isso que eu comecei falando e acho fundamental, porque às vezes a gente também não conhece bem as políticas públicas no nosso país, e essa política pública do Plano Nacional do Material Didático é muito robusta e é muito séria. Então, se o Poder Judiciário quiser ser deferente à discricionariedade do gestor e do administrador público, tem que ser também deferente a essa política e ao que vem sendo feito desde 2021. Vamos fazer uma pausa aqui e a gente já volta. Você vai ouvir agora a advogada Luciana Risse Salomone contando por que ela apoia o direito no plural. O caderno jurídico do plural preenche um vácuo. Ele terá esse papel fundamental de semear direitos, trabalhando pela democratização da educação jurídica e, portanto, pela cidadania. Nós, da Risse Salomone Sociedade de Advogados, queremos agradecer o convite para fazer parte do novo Caderno Jurídico do Plural, uma iniciativa extremamente válida, voltada à disseminação de conteúdo jurídico de qualidade. Em um contexto mundial de crise climática e demais incertezas trazidas pela natureza, torna-se urgente a produção de conhecimento jurídico situado, que parta dos nossos problemas locais e se pluralize a partir das perspectivas de gênero, classe e raça. E também nesse sentido, sinto-me honrada em fazer parte dessa iniciativa, junto com a RS Law, na torcida para que outras mulheres advogadas paranaenses abracem o projeto. Em relação ao argumento do secretário de Estado aqui do Paraná, que falou que o livro infringe o Estatuto da Criança e do Adolescente, qual que é a sua visão? Bom, esse foi o argumento, a meu ver, de conveniência que foi utilizado. Acredito que o que incomoda na obra é justamente trazer à luz as nossas feridas em decorrência da discriminação, do preconceito, né, que estão presentes, e mesmo esses trechos da obra que narram ali acontecimentos ou atos sexuais, esses trechos, eles não estão na obra por acaso, né? É uma obra muito bem construída e elas estão lá, essas passagens, para evidenciar também como os brancos sexualizam os corpos negros, né? Como isso também é uma maneira de discriminação, como também é uma maneira de preconceito que a gente reproduz socialmente. E não demorou muito para que aquela história de raça fosse para a cama junto com vocês. Pois a diferença de cor, que antes era algo bonito, delicado e político, agora passou a excitá-los. Um conjunto de discursos raciais foi rapidamente transformado em erotismo. Vem, minha branquinha, vem, meu negão. Então, sorrateiramente, a raça ocupou um espaço em suas vidas e vocês nem perceberam. Não havia mais volta, o amor estava condicionado e mediado pela raça.
Portanto, essas partes, e de novo, eu reitero as próprias palavras do autor, né? O livro é voltado para o público adolescente e não para o público infantil. Não é como se criancinhas estivessem lendo na alfabetização. Né? Exatamente. E todos nós aqui já fomos adolescentes, né? A gente sabe que nessa idade também a conversa sobre sexo, ela existe. Ou então, pelo menos na internet, ela está por aí também, né? E aí parece que há uma balança que não equilibra, né? Sem dúvida, né? Moralismos à parte que também fazem aí o contexto desse cenário, mas me parece que mesmo essas passagens, né, elas provocam e devem provocar a reflexão das alunas e dos alunos que as lerem, porque justamente elas têm ali o cerne dessas discussões raciais, interraciais, né, de como mesmo os próprios corpos negros são percebidos, são retratados, são relatados. Portanto, eu não vejo aqui qualquer espécie de infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que, de novo, é um conteúdo que provoca reflexão sobre um dos traços mais estruturais de desigualdade na nossa sociedade e que o fato do livro ser recolhido, disso ser um não assunto, mostra o caminho ainda que a gente tem que evoluir para poder tratar desse tema e o quanto ele incomoda. Claro que a gente sabe que os princípios constitucionais, eles não se sobrepõem um ao outro de forma automática. Isso deve ser analisado caso a caso. Há casos em que a censura, na sua opinião, é justificável? A gente tem um sistema constitucional de proteção dos direitos em que eles, em abstrato, são todos harmônicos, né? Então, quando a gente pega para ler a nossa Constituição, a gente não vê ali, a princípio, qualquer contradição. E não existe, como você mesmo disse, uma sobreposição. Estão todos no mesmo grau hierárquico. Né? É na vida, nas relações, que as coisas começam a ficar, inclusive, interessantes, né, para o nosso trabalho, e que a gente vê esses conflitos surgindo e a necessidade da gente ter uma interpretação que resolve esses conflitos. A liberdade de expressão não é uma liberdade absoluta dentro do nosso texto constitucional. E existem situações em que há justificativa para que a liberdade de expressão tenha um cerceamento para acomodar outro princípio constitucional igualmente válido. Então, por exemplo, para a preservação da privacidade, da intimidade de determinadas pessoas, ainda mais se a gente estiver falando de pessoas vulneráveis, como crianças e adolescentes, né? Então, existem situações, sem a menor dúvida, em que isso deve ser feito, em que existe uma justificativa para a restrição da liberdade de expressão, para acomodar, né, um outro princípio constitucional de igual estatura, de igual peso. Não me parece que seja isso que esteja em questão aqui. Acho que a justificativa da proteção da criança e do adolescente, que é um cânone constitucional também são direitos constitucionais consagrados, não me parece que aqui, nesse caso, ela tem o condão de fazer, né, frente aí à prática de censura que foi trazida. Mas existem outros casos, tem inclusive casos na nossa própria jurisprudência, em que a liberdade foi, inclusive relacionada a algumas matérias jornalísticas, por exemplo, em que a liberdade de expressão foi reduzida em nome de um outro princípio constitucional, no caso, intimidade, privacidade, né, que também pode ter aí um sustentáculo. Como eu disse, não acho que nesse caso haja. Um exemplo que a gente poderia citar até seria talvez o caso de 8 de janeiro, algo nesse sentido, como atos antidemocráticos, né, que pedem, por exemplo, pela volta da ditadura. O 8 de janeiro é, de fato, eu acho que um ápice, né, desses processos de polarização, de desdemocratização e de erosão que nós vivemos nos últimos anos. Acho que ele é um divisor de águas também, porque ele, inclusive, fisicamente mostra como as instituições atacadas tiveram uma capacidade de resposta, né? A gente teve uma resiliência constitucional nesses últimos anos fundamental, né? A nossa Constituição, a duras penas, mas conseguiu, né, fazer, enfim, esse caminho da sua própria defesa e de apostar nas instituições que ela mesma criou para a sua própria defesa. Portanto, eu acho que ele é um divisor de águas, mas o que a gente vê, né, nos movimentos que culminaram no 8 de janeiro, e mesmo nessas manifestações de polarização que volta e meia povoam as redes sociais, é a utilização da liberdade de expressão como se ela fosse uma carta branca.
né? Que tudo se pode em nome da liberdade de expressão, inclusive, às vezes, as próprias parlamentares, falando absurdos que nada tem a ver com a sua função parlamentar e ainda trazendo, né, como se fosse um super trunfo, digamos assim, né, que pudesse ser usado. Novamente, a liberdade de expressão é um dos muitos valores constitucionais protegidos e estabelecidos. Agora, é curioso que aqui nessa história, eles estão do outro lado do balcão, né? Agora, a liberdade de expressão pode ser restringida. Agora tem um outro valor. Então, é uma questão muito mais moral, né, do que... a conveniência do argumento chama muito atenção aqui nesse caso. E juridicamente, o que pode acontecer a partir de agora, né? A gente tem várias ações contra o recolhimento dos livros. O que pode acontecer nesse caso do ponto de vista jurídico? E alguém pode ser responsabilizado pessoalmente, né? Pessoa física, sei lá, o governador, o secretário de educação, a diretora da escola. Eu acho que a gente tem um primeiro fecho, que são as medidas, digamos assim, executivas ou mandamentais, que as demandas pedem, para que os livros sejam reintegrados, né, ao programa, para que eles sejam redistribuídos às escolas. Então, essa é uma primeira medida que o Poder Judiciário vai ter que analisar, né, a quem ele vai ser deferente e sob qual fundamento, né? Se ele será deferente a esse último ato de gestão de recolhimento dos livros, ou se ele será deferente à própria política nacional que incluiu esse livro, né, dentro aí do material didático e que, de novo, né, faz todo um escalonamento aí nos âmbitos estaduais e nas escolas. Um segundo campo é o campo que pode emergir das reparações. Né? Então, ocorrida essa circunstância, né, se dela, por exemplo, advieram quaisquer danos, né, ou quaisquer circunstâncias, eventualmente pode haver responsabilização. Em tese, os atos de gestão, eles não são responsabilizados pessoalmente, eles são responsabilizados institucionalmente. Então, o Estado do Paraná, por exemplo, pode responder à editora, à Companhia das Letras, que inclusive tem uma ação, né, já sobre isso, ou mesmo ao próprio autor, pode responder ele, né, por danos. O gestor, quem tomou atitude, o secretário de Educação, a diretora da escola, o próprio governador do estado do Paraná, respondem pessoalmente apenas em hipóteses muito remotas, né? De quando você tem uma atuação efetivamente aí que extrapola, né, qualquer margem ou qualquer subsídio de legalidade, que não havia qualquer fundamento ou qualquer justificativa para tomá-la. Aqui acho mais difícil que a gente tenha essas repercussões nesse terceiro campo. Acho que vamos ficar aí entre esse primeiro e esse segundo campo, mas até o campo da reparação, eu diria que a própria vida reparou, né? O aumento das vendas, acho que os dados dão conta de 400%, né? Então, eu acho que nesse sentido também as próprias relações sociais conseguiram dar uma resposta nesse sentido, mas isso também está presente no debate, né, posto na ação e que o Poder Judiciário vai ter que decidir. O que prova que a censura muitas vezes é um tiro no pé, né? Porque muitas vezes não, é quase sempre, quase sempre, né? No caso Traiano, que até citei aqui também, foi a mesma situação. As pessoas acabam se interessando mais pelo contexto porque o não falar é um tiro no pé. Aquilo que não querem que eu saiba, aquilo que eu quero saber. Gera curiosidade. Uhum. Exatamente. O que eu fiquei curiosa, não tinha esse grau de detalhamento da pesquisa, mas seria bastante interessante ver quantos % dessas vendas foram, inclusive, para o público adolescente, né? Para ver se, eventualmente, essa proibição também gerou neles esse efeito psíquico da vontade da leitura. Mas, sem a menor dúvida, eu acho que a nossa Constituição, o nosso sistema constitucional se constituiu muito forte, né, numa reação aí justamente a todo o período autoritário que vem anterior, né? Então a nossa Constituição veio muito fortemente imbuída do espírito de extirpar a censura como uma prática que pudesse ser possível dentro da nossa sociedade. Né? A ideia é justamente que a gente possa ter respeito, tolerância, pluralidade suficiente para debater temas como os temas que estão no livro, que são temas difíceis, mas são temas da nossa sociedade que precisam ser enfrentados. Doutora, te agradeço a presença aqui hoje com a gente e seja bem-vinda sempre. Obrigada, eu que agradeço.
Volte sempre, estamos sempre de portas abertas. Então a gente termina aqui esse episódio da primeira temporada do Direito no Plural. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lá no site e nas redes sociais do Plural, você pode entrar em contato para sugerir novos episódios. Se você gosta do nosso trabalho, não esquece de dar 5 estrelas no seu tocador de preferência e compartilhar o podcast. Esse episódio teve produção, roteiro e entrevista de Kátia Nabaran e Kelly Cadanos, gravação do Estúdio Pacundê, mixagem, sonorização e edição de Felipe Andretta. Você ouviu áudios do Jornal da Band e do Boa Noite Paraná. Até a próxima semana. Direito no Plural, o podcast jurídico que fala a sua língua. O podcast Direito no Plural tem apoio de Vernalha Pereira Advogados, GSG Advocacia, Manuel Caetano Advocacia, França da Rocha e Advogados Associados, Pessute Advogados, Instituto Edésio Passos.